Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso IDOR Podcast. Nós que estamos aqui durante essa temporada falando de diferentes trajetórias. Hoje eu estou aqui com uma parceira nova, meu nome é Hermes Garcia, felizmente host desse podcast. E agora, para brilhantar aqui, a Flávia Alvim. Tudo bem, Flávia? Bem-vinda também. Obrigada. Nosso primeiro episódio juntos, né? Sim, minha estreia. É isso. Hoje a gente tem uma convidada também especial para inspirar aí a trajetória de todo mundo, né, Flávia? Isso, muito especial. É a doutora Alessandra Thompson. Ela tem título de especialista em terapia intensiva, é mestre pela UFRJ, coordenadora do programa de residência de medicina intensiva da Rede IDOR e do IDOR, atua na rotina médica do Hospital Copa-DOR, na Secretaria do Departamento de Medicina Intensiva da Sociedade de Pneumologia do Rio de Janeiro e é coordenadora da integração das residências do IDOR. Tudo bem, Ale? Bem-vinda. Obrigada, já gostei do Ale. É isso. Muito obrigada, Hermes e Flávia, e pelo convite. Estou super feliz. Não é o meu primeiro, mas é o meu segundo podcast. Aí, então tá legal. bom. E com o currículo, assim, eu acho que tem muita coisa, mas eu vou começar do começo, tá? Eu queria saber primeiro por que a escolha pela medicina. Como foi esse caminho até chegar lá? Você sabe que é engraçado, né? A minha escolha foi na infância, né? Meus pais, meus tios, meus avós falam que eu sempre falei que queria ser médica. Mas eu entendi por que desse desejo, né, dessa vontade mais velha. Porque eu não tenho médicos na família, né? Agora eu tenho uma prima mais nova do que eu que fez medicina também, mas eu não venho de uma família de médicos, né? Mas eu cresci com a minha mãe, que é profissional de saúde, né? Não médica, falando que ela queria muito ter feito medicina. Ela chegou a passar, mas ela não teve condições financeiras de exercer. Então, a faculdade. Então, eu acho que isso, assim, teve, assim, papel fundamental na minha escolha, assim, é engraçado, né? Como a gente só entende isso mais velha, né? Mas eu acho que tem uma vocação, né? Eu gosto de gente, eu gosto de ver o resultado positivo que os tratamentos, né, fazem nas pessoas. Eu gosto de estar entre pessoas, mas com certeza a história da minha mãe foi fundamental para a minha escolha, assim. Ô, Ale, e por que a medicina intensiva? Essa história é maravilhosa, porque minha mãe queria ter feito medicina e neurologia. Então, o que eu queria fazer? Medicina e neurologia. Só que, como eu não tenho médico na família, os primeiros 2 anos da faculdade foram muito difíceis para mim, porque, apesar de eu adorar a faculdade que eu fiz, né, você tem uma dissociação daquilo que você está aprendendo para o que, de fato, você quer fazer, que é estar ali com o paciente, fazer o diagnóstico, o tratamento, conversar com a família, né, juntar aquele quebra-cabeça e ter um resultado melhor, né? Mas eu tive muita dificuldade de enxergar o que eu estava aprendendo, o papel daquilo que eu estava aprendendo, né? Mas no 3º ano você começa a entender um pouco mais, né? Aí vem a semiologia, você entra dentro do hospital, você tem contato com o paciente. E tirando uma especialidade ou outra, principalmente as cirúrgicas, porque eu tenho 0 habilidade cirúrgica, assim, 0, menos 10, talvez. Eu passava por tudo, até ortopedia, eu tinha um rotatório maravilhoso de ortopedia, até ortopedia eu curtia. Mas o que foi fundamental para mim foi fazer uma prova para um estágio extracurricular, que na minha época, muitos anos atrás, existia, que era SUSEME. E eu falo que é sorte, né? A sorte é você estar preparada com aquela oportunidade que acontece na sua frente. Eu estudei muito para passar, né? Tanto no da emergência como no da medicina intensiva, porque eu não tinha médico na família, mas os professores falavam que aquilo era muito importante para a formação e não fazia parte do estágio curricular da faculdade, né? E eu escolhi para estudar um livro de medicina intensiva da pessoa que fez a prova, sem saber. Assim, né? Eu comprei vários e aquele eu falei, pô, que livro gostoso de ler. Eu quase gabaritei a prova. E não porque, assim, eu sempre fui uma boa aluna, mas eu não era assim. E aí eu consegui escolher, na época, talvez, se não fosse o mais disputado, um dos mais disputados, que era o CTI do Miguel Couto. E aí, quando eu entrei no CTI do meu Miguel Couto, assim, era, sei lá, que nem paixão, assim. Eu acho que ali eu falei, gente, é medicina intensiva. Eu lembro daquele quadro com aqueles diagnósticos.
aqueles pacientes graves, a família ali. E minha mãe fala muito que ela chegou um dia e falou: poxa, Lê, que escolha difícil você está fazendo, aquele é o corredor da morte. E ela, eu não lembro disso, né? E ela fala para mim: não, mãe, aquilo é o corredor da vida, porque a gente vai tirar todo mundo dali. E quem a gente não tirar, a gente vai acolher da melhor forma aquele paciente e aquela família. Então, vai fazer com que o fim da vida dele tenha dignidade. Gente, como é que eu falei isso? Eu não tenho a mínima noção, mas é verdade que ela me conta essa história que eu falei isso. Mas, assim, a medicina intensiva foi paixão à primeira vista, assim. Legal. Realmente, esse estágio foi fundamental. E por isso que eu acho que você aproveitar todos os estágios, sabe? Você tá ali, você estudar, você criar oportunidades, é muito importante para quem já não chega falando: eu vou fazer medicina e eu vou fazer tal especialidade. Porque, de fato, você vai criando vínculos com aquelas especialidades, né? Sim. Mas, para você se apaixonar, você tem que ter a oportunidade de ter aquela pessoa na sua frente, você conversar. E a medicina intensiva foi mais ou menos assim para mim. E aí essa paixão, olha, você chegou lá, pensou na terapia intensiva, olhou um pouco a rotina, estagiou um pouco ali, mas conforme você começou a atuar, qual foram os desafios, ou o que você pode contar que teve de mais desafiador durante essa atuação? Não só no estágio, né, mas acho que na terapia intensiva como um todo. Eu acho que a medicina intensiva tem coisas muito legais. Assim, você lida com muita tecnologia. Uhum. Eu não tenho habilidade cirúrgica, mas eu gosto muito de procedimento. Então, você tem muitos procedimentos que quanto mais você faz, melhor você fica. Então, assim, é uma coisa divertida no sentido, né, de é uma skill que você vai aprendendo, né? A medicina intensiva, o core dela é o trabalho em equipe. Então, eu não faço a diferença. Mas eu, com o resto do plantão, com o resto da rotina, com a enfermagem, com a nutrição, com a fono, com a psicóloga, que a gente vai chamar, agora com a odontologia, e com o resto do hospital, né? Assim, a medicina intensiva, ela é equipe. Ela é equipe no seu core. Você faz a diferença dentro da equipe, mas sozinho você não faz diferença, né? Então, eu sempre curti muito essa coisa, assim, de, tipo, trabalhar em equipe, trabalhar com tecnologia e fazer procedimento. Procedimento rápido, né? Não aquela coisa de cirurgia que você entra e fica 2 horas em pé. Isso não é muito a minha onda, não. Mas, talvez, a coisa mais difícil é você lidar com o sofrimento da família que não está ali, que é leiga, que não está entendendo. Então, hoje eu acho que mudou bastante, né? Mas existe muito esse estigma, né? Que se está no CTI é muito grave, vai morrer ou tem uma chance enorme. Então, você conseguir falar de fato, quando a gente fala o prognóstico, né? Tipo assim, qual é a chance daquilo acontecer? Você passar isso, mas não tirar a esperança, você acolher, eu acho que é o grande desafio. Você tem que aprender a ser acolhedor, mas você também tem que aprender a se distanciar, porque é difícil, né? Você não pode levar isso tudo para sua casa, né? Senão... Eu fico imaginando só como fazer. Primeiro, traduzir, né, para a família de uma maneira mais popular, que ela consiga entender. Cuidar, às vezes, durante muitos meses e não se envolver tanto e não sofrer tanto. É fácil lidar? Como que fica isso, essa parte, Alê? Não é fácil. Eu tenho residentes, eu tenho estagiários e eu falo para eles que a comunicação, você se comunicar, tem técnica. E isso faz esse processo se tornar mais fácil. Eu tive que aprender a duras penas porque eu não tive esse treinamento. Eu não tive esse treinamento nem na faculdade, eu não tive esse treinamento na residência. E é uma coisa que facilita muito se você encara como: vou fazer um curso de comunicação de notícias difíceis, vou fazer um curso de cuidados paliativos. Eu vou entender que é importante, a gente tem que evitar ser só técnico, né? O acolhimento, ele facilita muito o relacionamento com a família. Isso é super importante. Então, você, como aspirante de medicina, tem que entender que você tem que se comunicar. E vou te dizer, quando eu acho que eu ainda tenho muito a aprender, né, nesse sentido. Mas quanto mais você aprende e mais você treina e mais acolhedor você eu acho que torna aquele relacionamento, por exemplo, um relacionamento de meses tem tudo para ser super desgastante, né? Aquela família que não vê possibilidade daquele paciente sair dali, ou mesmo quando for sair, como ele vai sair, né? Mas quanto mais acolhedor você consegue se aproximar,
mas também, né, de uma maneira saudável, sem aquilo afetar, né? Então, eu já tive pacientes que sim, eu já fiz um brinde dentro do quarto, eu já tive pacientes onde eu fui chamada para comemorações depois que ele já, né, teve alta. Eu tive uma familiar de uma paciente que ela, assim, ela todo ano, ela me manda uma mensagem de Natal, né? E a mãe dela já faleceu há muitos anos, então, quer dizer, ficou uma coisa positiva ali, né? Ficou uma coisa positiva. Mas eu ainda acho que é mais fácil a gente dar notícia para leigo do que quando a gente tem que dar notícia para outro profissional de saúde. Porque o profissional de saúde já chega, né, ali, ainda mais quando essa pessoa também não tem treinamento, aí fica ali, né, aquele embate, eu acho difícil. Já fica mais ansioso, ele já sabe um pouco o que vai acontecer. Exatamente. Já tem ideia, né? Tem todas aquelas expectativas do que você tem que fazer, que está do outro lado tratando, mas só que essa pessoa tem um componente emocional, então o julgamento dela está sendo afetado. E eu posso dizer assim, de carteirinha, né? Porque eu tive, na minha vida, uma internação de 20... Eu fiquei internada no CTI, 27... Eu fiquei internada no meu CTI, 27 dias. Eu tive Guillain-Barré, quase fui entubada. Nossa. E eu fui uma paciente bem legal, mas eu aprendi muito com essa experiência. Você ficava avaliando como que estava o atendimento, a evolução ali? Não. Não dava tempo de pensar nisso? Não, eu passei uma semana tentando... É engraçado, né? Porque eu lembrava que eu não podia ser entubada. Então, esse era o meu foco. E aí as pessoas falam assim... Eu já tinha uma filha, né? De 1 ano e 8 meses na época que eu fiquei doente. E eu não pensava na minha filha. Porque eu pensava que eu não podia ser entubada. Porque eu, como intensivista, sabia que se eu fosse entubada com aquela doença, a chance de eu ser traqueostomizada era enorme. E aquilo ia fazer eu virar uma curva ali naquele caminho... e andar 10 casas para trás naquele jogo. E, de fato, você não foi entubada? Não fui entubada. Não foi. E isso por causa da equipe. Uma casinha. O Guillain-Barré, o que é? O Guillain-Barré, o Guillain-Barré, na verdade, é uma doença neurológica aguda, onde você perde a força dos seus músculos. Ela pode afetar vários grupos musculares. No meu caso, eu fiquei tetraplégica, eu só mexi o olho. Em 24 horas aconteceu isso comigo. Eu já estou desesperado só de imaginar. Então, Não, e aí só mexendo no olho pensando, eu não posso ser entubada. É uma meta complicada também. Mas graças a Deus era o que estava na minha cabeça, sabe? Era o que estava na minha cabeça. E aí depois daquilo, aí que eu comecei a falar, eu tenho que voltar para casa, mas eu sabia que era isso, eu ia andar 10 casas para trás se eu fosse entubada. Mas me fez ser uma médica muito diferente. Com certeza, que você estava no lugar do paciente, né? Por mais que tenha essa consciência, viver de verdade aquele lugar. Me fez ser uma médica muito diferente. E eu acho que as minhas habilidades de comunicação e entender principalmente a família mudaram muito depois disso. Porque eu lembro, assim, né, eu ali sem conseguir me mexer, e de vez em quando minha mãe ou alguém falava, não, mas olha, tá fazendo muito barulho. Eu falei, mãe, olha só, tá fazendo barulho porque tem que fazer barulho. Eu sei, sabe? Deixa o barulho. Porque eu entendia, né, gente? Eu trabalho todo dia no CT. Então, eu não deixava a minha família reclamar tanto, entendeu? Eu tenho uma visão muito diferente, assim, de um hospital, do paciente, da família, da interação com a equipe, hoje em dia. Legal. E você é, hoje, coordenadora da residência. O que você acha que mudou de quando você era uma estagiária para hoje que você, né, lida com os estagiários? Eu mudei, com certeza. E o cenário, assim? Eu acho que você ter aluno dentro do hospital melhora para todo mundo. Assim, a minha vida dentro da terapia intensiva é mais feliz porque eu tenho aluno lá dentro. Mas eu acho que a gente está ali numa fase, é difícil a gente falar isso, né, que vai ficando mais velho, vai falar, não, na minha geração, mas eu acho que a gente não pode esquecer que a gente está lidando com gente, não doença, né? E você praticar, você estar ali, você participar, você olhar, você entender todo aquele entorno é fundamental. Não só estudar, né? Não só ver a videoaula, não só ler o livro, não só ler o artigo. E aí, eu acho, na minha época eu não tinha tanto isso, né? Mas toda espécie de treinamento ela é muito importante. Então, não só os estagiários que estão comigo no hospital, mas eu acho que durante a faculdade você ter treinamentos de comportamento, simulação,
no lugar de ficar treinando, né, diretamente no paciente a primeira vez, eu acho que é interessante. Eu acho que a simulação ela veio para mudar a nossa curva de aprendizado e ser mais ética e mais correta com quem precisa ser tratado. Entendeu? Essas simulações, hoje em dia, elas acontecem na faculdade. Elas acontecem na faculdade, né? Então. Isso me fez lembrar, a gente tem a pós, né, de medicina em terapia intensiva, que acontece hoje em São Paulo. Aí tem uma oficina de comunicação de notícias difíceis, que é a oficina que mais faz sucesso, né? Dr. Tiago Romano, meu amigo, né, maravilhoso. Eu falo que ele é o mestre em soft skills, né? Aprendo muito com ele, inclusive. E aí as aulas de simulação também são as que eu vejo os alunos mais empolgados e é uma forma, acho, mais inovadora de aprender também, né? Antes de ir lá e ter que lidar com o paciente, que é um desafio novo, né? E hoje em dia, né, você tem a simulação, você tem os treinamentos, né, e é muito importante a gente saber, assim, do ensino baseado em competência. Em vez de você falar, você tem 6 meses para aprender isso, você tem, na verdade, que aprender essa ação e, primeiramente, você vai só assistir, depois você vai fazer com alguém ali do seu lado, te ajudando, depois você vai fazer alguém ali do seu lado, mas sem te ajudar, só te observando, e aí depois você vai fazer isso de maneira independente, né? Legal. Então, você elencar dentro daquele assunto quais são as ações que são fundamentais para minimamente aquele aluno conseguir fazer aquilo, quais são as competências, as habilidades e as atitudes, eu acho que é a maneira talvez mais contemporânea da gente ensinar um profissional de saúde, sabe? Com certeza. Ale, e aí nesse cenário que você é docente, mas também coordenadora, né? Sim. Como que é essa comparação, né? Quais são os desafios que tem numa casinha ou na outra? E assim, também sendo coordenadora, conhecer lá a casinha do docente, como é isso? Na verdade, essa história começou assim. Eu ainda sou, né? Eu estou no CTI metade do meu tempo. E aí a gente tinha já residente de medicina intensiva no Copador. E aí eu batendo um papo com eles, eu via que eles não sabiam nada de um assunto específico, que era ventilação mecânica. E aí eu cheguei para o coordenador deles, que é meu super amigo, e falei, olha, eu vou começar a discutir com eles toda semana, fazer um clube de revista, para eles aprenderem essa jossa, porque, poxa, assim não dá. E aí, logo depois, me chamaram para ser preceptora, para eu ser coordenadora, e atualmente eu estou num grande desafio, que é fazer gestão de educação. Eu tô ainda no CTI, atuando como médica, eu tenho meus residentes e eu tenho meus estagiários, mas hoje em dia eu faço a gestão. Então, a gestão é, de fato, você dar ferramentas, você instrumentar as pessoas, não só os residentes, né? Então, a gente tem uma coisa super legal, por exemplo, que é toda semana eles têm aulas, residente de qualquer especialidade, que não dependem da especialidade deles. Eles têm aula de comunicação difícil, de direito médico, eles têm aula de financeiro, né, educação financeira. Por que isso? Qualquer residente precisa saber isso tudo, né? Então, você viabilizar essas coisas, você viabilizar uma formação docente para os preceptores, né, não serem só mais aqueles especialistas que estão ali ensinando, mas eles entenderem a pedagogia daquilo também. Por que é importante você ensinar, você avaliar e você dar feedback? Se ele não for bem, você construir um planejamento para que ele aprenda aquilo de uma maneira mais eficiente. Então, eu tô nessa fase do desafio agora. Legal. E o que você diria, assim, que conselho você daria para quem ainda está em dúvida se vai ou não fazer medicina e depois, assim, que especialidade seguir? Né? Por exemplo, essas oficinas, elas são dadas para quem entra ali para fazer aquela especialidade já definida, né? Então, não teria uma coisa prévia para decidir. Que conselho você daria, assim, para essa tomada de decisão? Bom, a primeira pergunta é para quem quer fazer medicina, né, Flávia? Então, assim, você tem que gostar das pessoas, você tem que gostar de conversar, você tem que ter um feeling investigativo. Você tem que gostar muito de estudar. Você tem que gostar de estudar sempre. E aí, gostando disso tudo, né, para escolher a especialidade, a minha sugestão é, durante a faculdade, de fato, você não vir com preconceitos. Por mais que você já tenha, né, talvez uma história familiar, poxa, meu pai, minha mãe, meus tios são oftalmologistas, mas aprende as outras coisas também, né?
Porque dentro, aí o podcast, né? Dentro da sua trajetória, você tem muitas trajetórias. Eu pensei em fazer 1 milhão de coisas até a medicina intensiva vir na minha frente. Eu falei, é isso. E se você me perguntar, Alê, você faria outra residência? Cara, eu só consigo me imaginar na medicina intensiva. Mas na medicina intensiva, eu sou médica no CTI, eu sou educadora dos residentes, dos estagiários, eu estou aqui no IDOR e sou gestora de educação. Então, assim, você tem muitas trajetórias, assim, você tem muitas possibilidades dentro da medicina. Você não precisa fazer consultório necessariamente, nem trabalhar no hospital, você pode ser pesquisador. Você pode fazer uma divulgação científica positiva. E aí, poxa, essa geração sabe muito mais, por exemplo, de rede social do que eu. E eu conheço tantas pessoas dentro da minha especialidade e fora da minha especialidade que fazem divulgação científica pública positiva, né? Você pode ser um gestor, enfim, assim, você não precisa. Eu acho que isso é legal também, assim, você não precisa ter tanta pressa, sabe? Dá para ir descobrindo o caminho conforme você vai se apegando ao assunto. E você E descobre mudar outros também, caminhos. né, se for necessário. E tudo meio que se comunica. O conhecimento, ele só cresce, né? Assim, tudo você vai usar para outra coisa também. Nada você vai jogar fora. Aquilo ninguém tira de você. Exatamente. Mas isso eu acho que é uma realidade que eu tenho visto em diversas profissões, né? A medicina, o médico em si, ele geralmente tinha mais de uma, né? Ele ia no hospital, aí tinha um consultório, aí ele é pesquisador. Mas isso eu acho que está se ampliando também. O psicólogo hoje tem várias profissões, o enfermeiro tem várias profissões. Então, acho que é uma realidade para quem quer escolher ali e aí se identificando, né? O que eu sou bom? Eu, assim, tirando aqui o podcast, que é um desafio para mim, se eu sentar na frente de uma câmera para falar, não vai dar. Não dá para eu ser influencer. Eu tenho vergonha, eu me sinto meio bobo de falar sozinho. Então, mas tem gente que é muito boa nisso. Então, acho que é identificar o que tem de melhor e seguir nesse sentido, né? E aí, eu aproveitando isso, com todas essas funções, como que foi essa conexão IDOR-Reddor? Como que você chega aqui no IDOR? Como que isso aconteceu? Aí isso veio muito dos hospitais da rede terem residentes e estagiários. Quando eu comecei a me envolver com eles lá no dia a dia, aí o IDOR enxergou isso. E aí me trouxe para cá. E aí eu fui, na verdade, primeiro preceptora. E aí tudo é você ter desafio na vida, né, gente? Que coisa boa, né? Você não fazer a mesma coisa todo dia e você começar a estudar e você se sentir desconfortável. E você falar, pô, eu sou um mirim, né? Vamos nessa, vamos dar uma pedalada, assim. E foi isso, de preceptora eu passei para coordenadora. E aí, quando eu vi que isso estava crescendo dentro de mim e também as outras pessoas estavam me enxergando nesse outro papel, aí eu comecei a estudar. Então, eu fiz uma pós-graduação de formação docente, comecei a fazer um curso de preceptoria incrível, mas meu segundo filho estava recém, assim, e aí eu não conseguia acabar, mas assim, que também mudou minha vida, porque eu fiquei 6 meses nessa pós, só saí na época que me cobraram TCC, então não tenho o certificado lá, mas assim, ela foi incrível também. Então, hoje em dia, essa coisa da educação e da gestão da educação, acho que talvez para mim seja o grande desafio, assim. Mas é difícil não estar no hospital. Eu acho que eu sou melhor aqui porque eu estou lá com os alunos, entendeu? Eu acho que isso ainda faz muita diferença, assim, para mim. Essa ia ser minha segunda pergunta no sentido, assim, o quanto né? Porque a gestão e a educação vai tomando um volume a ponto de ocupar o espaço da vida inteira, né? Fora que tem os filhos, tem a vida pessoal, né? E aí tem ali a pegada que gosta de estar lá dentro da UTI. Então, tem uma programação já, Leo? Tem. Assim, eu tento viver a vida a cada 5 anos, né? Então, assim, tipo, objetivos, sabe? A cada 5 anos. Então, eu lembro, assim, por exemplo, as pessoas falavam assim, pô, você faz medicina intensiva, você só quer dar plantão. E eu não queria dar plantão de jeito nenhum. E foi isso. Eu não dou plantão há anos. Eu sou rotina, eu não trabalho à noite, entendeu? Eu já sinto saudade de quando eu decidi não estar mais no hospital. Mas eu sei que isso em algum momento vai chegar, né? Vai chegar. Porque aí eu não vou conseguir. Porque aí eu não vou conseguir crescer, né? Mas é a maturidade, né, gente? É a maturidade. E a pesquisa dentro de tudo isso? Qual é a sua relação com a pesquisa na medicina intensiva? Sim, na pesquisa eu sou muito mirim, assim. Eu fiz mestrado pela FRJ.
Eu fiz, na verdade, o meu mestrado foi em linha básica, né? Então, eu fiz num laboratório de investigação pulmonar, da professora Patrícia Rocco. A minha tese foi em ventilação mecânica, que foi algo assim que eu me dediquei bastante por muito tempo. Mas, como eu não sou uma pesquisadora, mas eu entendo, a residência ela é caracterizada por treinamento em serviço. Mas, da mesma maneira que eu estou tentando ali abrir aquelas portinhas, né, para entrar a luz e eu ter vários lugares para ir, eu tento fazer isso com os residentes também. Então, os residentes eles estão lá para aprender terapia intensiva. E para aprender terapia intensiva, além de você estar no CTI, além de você saber se comunicar, além de de você saber fazer gestão de recursos, né, você tem também que ter pesquisa. Então, como o IDOR tem, enfim, as maiores referências de medicina intensiva do Brasil, né, umas das maiores, pelo menos, e eles, por acaso, tiveram na minha vida, né, o Márcio Soares foi do Miguel Couto quando eu era estagiário, o Jorge Salu era rotina do Barrador quando eu era plantonista, e o Bosa foi meu preceptor na residência. Então, eu basicamente falei, galera, estou trazendo o pessoal para ir, e eles precisam fazer pesquisa com vocês. Então, eles estão inseridos em várias linhas de pesquisa para que um tempinho da residência eles tenham essa experiência. E aí, com isso, eu tento crescer também, né? Mas, entre tudo isso que vocês falaram, é o que eu sei menos e ainda é o que eu dedico menos tempo, assim. Eu fiquei interessado na parte da atuação lá na terapia intensiva e deixei passar um ponto que foi durante o Covid, né? Todo mundo que a gente traz aqui, isso ficou um marco para todos e não dá para a gente ignorar essa parte da história. Quais são as lições que ficaram? Como foi esse desafio? Como foi lidar com isso dentro de um CTI? Né? Não sei se na época você estava grávida, já tinha filho. Como foi em casa isso? Conta pra gente um pouquinho. Aquilo foi uma coisa única, né? Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu na verdade, assim, fui muito privilegiada, né? Porque eu trabalho em um hospital privado. Então, foi um período de muita escassez, né? De recursos mesmo, né? Se é da analgesia, luva, capote. A gente não passou por isso. A gente teve que ser racional, mas a gente não passou por isso. Mas eu lembro como se fosse hoje o anúncio de que no dia seguinte o nosso CTI ia estar isolado do resto do hospital e que a gente ia se tornar uma coorte. No meio de todas aquelas notícias que a gente sabia. Eu já tinha uma filha, né? Ela não era bebê, mas era uma criança, né? Ali em torno de 5 anos. E eu fiquei muito desesperada, assim, porque eu sabia que eu estava envolvida e que eu não podia fugir daquilo, mas eu não sabia, né, se eu ia, matar a minha filha, né, e meu marido. Então, na véspera, eu levei a minha filha para a casa da minha irmã e a minha filha ficou lá 3 semanas até eu, enfim, entender o que estava acontecendo, né. E aí depois ela voltou e a gente tomava todos esses cuidados, né. Meu marido ficou comigo e falou, não, eu não vou deixar você aqui sozinha. Então, meu marido ficou comigo, minha filha ficou com a minha irmã. Foi muito difícil, mas depois do período do pânico, né, de você morrer e de outras pessoas que você gosta serem contaminadas por você, que é um vetor, né? Depois desse pânico, mesmo sem ter a vacina disponível, foi assim, para a terapia intensiva, foi o suprassumo da terapia intensiva. Porque você ficava isolado no seu CTI, mas era um trabalho em equipe da melhor qualidade, né? Porque todo mundo tinha que trabalhar junto. Não tinha, no CTI hoje em dia é muito heterogêneo, né? Você tem alguns pacientes graves, outros não tão graves, e outros que estão ali porque podem ficar graves, mas nem estão graves, né? Assim, na terapia intensiva todo mundo era muito grave. Todo mundo tinha vários suportes orgânicos, né? Então era de uma complexidade, era de você não conseguir ir ao banheiro para fazer xixi, entendeu? Mas para quem gosta de terapia intensiva, depois que o pânico passou, foi incrível, assim. Eu com todas as maquiagens que essa frase tem que eu sinto saudade daquela terapia intensiva, assim, daquele paciente, aquela quantidade de paciente grave. E era um paciente que, como a gente tem muito recurso, né, a gente conseguia ver ele melhorar. Então, depois a gente falava com a família pelo telefone, enfim, a gente passou muitos momentos emocionantes, assim. A terapia intensiva mudou, Ale, antes e depois do Covid?
a postura, o jeito? Ou a gente já está voltando a um estado normal de novo? Pô, isso é uma excelente pergunta, você sabe? O quanto isso ficou de aprendizado, né? Porque eu imagino que foi aquele desespero inicial, né? Não só para atender todo mundo, mas para organizar, para ter leito suficiente. E aí isso, eu imagino que hoje está mais tranquilo, né? Mas o que ficou de sequela, vamos dizer assim, entre aspas, disso? Dá para perceber? Acho que talvez, né, esse trabalho em equipe é algo que não se é... perde, né? Porque na Exato. pandemia, todo mundo que ficou na linha de frente teve que trabalhar muito junto, né? E você trabalhava em ilhas, né? Assim, cada CTI era uma ilha. Assim, o nosso hospital, especificamente, metade, né? Assim, metade dos CTI... E você não encontrava com ninguém, né? Você subia pro seu CTI e vinha alimentação no seu CTI, você trocava roupa no seu CTI e depois você ia para casa. Então, de fato, não é um hospital que você, sabe? Não tinha mais isso, daqui vai transferido. Não, de lá ia direto para casa, né? Então, eu acho que o trabalho em equipe, assim, você lê muito, né? Como é importante o trabalho em equipe. Eu acho que a pandemia veio para mostrar que isso é fundamental. Mas também veio, e eu acho super importante, assim, veio para mostrar para a gente que mesmo quando você não tem a proximidade física, o acolhimento é muito possível, sabe? Porque no início os familiares não podiam estar lá, né? Eu lembro como se fosse hoje, de um paciente que a gente teve, ele tinha, sei lá, 40 e poucos, 50 e poucos anos, jovem. E aí... Muito jovem, muito. Muito, né? exato, Muito um menino. E ele era separado, a esposa dele morava fora do país, ele tinha já um filho adolescente, que morava com ele e ele internou. E a gente tinha que todo dia falar com o filho, que estava lá se virando, tinha familiares, né, que falavam com ele, mas eu falava, gente, esse homem tem que sobreviver, o filho dele está lá, ele sobreviveu, voltou para casa, não, sobreviveu, mas para mim foi muito emblemático, porque eu já tinha uma filha que era pequena, e lógico que ninguém ia deixar uma criança de 5 anos sozinha em casa, mas assim, é isso, pô, essa pessoa tem que voltar para casa, o filho dele está lá, né? Então é isso, assim, você tem como ser acolhedor, sabe? Sem estar ali do lado também para dar a mão para o paciente. A gente conseguia, a gente fazia live com as famílias, a gente falava no telefone. E eu acho que talvez isso. E a sua filha teve Covid? Não, nenhum de nós três. É uma coisa... Nunca? Vamos perguntar para os pesquisadores. Nunca tive. Legal. Eu tive um estado gripal que fui testada várias vezes e nada rolou. Legal. E com esses 20 anos, assim, trabalhando na rede, o que você tem de mais valioso que você considera de aprendizado? Essa possibilidade, né, de você mudar sua trajetória, você juntar a oportunidade com o seu esforço, com o estudo e virar à direita e virar à esquerda e dar uma volta. Eu acho que eu tenho muita sorte, mas é isso, você tem que estar preparada e você tem que correr atrás. E ser dinâmico. E ser dinâmico, porque, de fato, assim, os caminhos que eu quis tomar, eu tomei. E eu tô tomando, na verdade. E com sucesso. Tô perseguindo, né? Eu acho que o sucesso é você fazer um bom trabalho, você estar feliz, né? E você estar desafiada, assim. Você falar, não cheguei lá, vamos lá. Quando você chega lá é que você não está bem, porque ninguém chega, né? Você comentou no começo também um pouquinho sobre a tecnologia, né? Que isso te inspirava ali, A gente está na fase da inteligência artificial. Dentro da terapia intensiva já tem alguma coisa? Isso já impacta de alguma forma? Não, assim, não tem no nosso dia a dia, né? Mas tem muito trabalho, né? Que, assim, protocolos onde você insere dados e ele vai já te dizer, esse paciente está com isso, esse paciente está aquilo. Ou mesmo... dispositivos como o ventilador, por exemplo, em que ele pode detectar que o paciente não está ali numa interação boa com o ventilador e ele mesmo pode corrigir. Então, sim, a gente já tem inteligência artificial no dia a dia, mas eu ainda acho que é bastante embrionário em relação a outros tipos de especialidades. Mas você nota esse crescente, né? Sim, sem dúvida. E a inteligência artificial eu acho que é interessante em qualquer área, na própria educação, né? Eu acho super legal.
Acho um tema interessante. Deixa eu também, agora aproveitando minhas curiosidades aqui, como docente, coordenadora, né, preceptora, dá para já ali imaginar, esse aluno aqui é um destaque diferente, vale a pena reter? Acontece isso, Ale? Então, eu falei, dá, Eu não vou dizer que você super. tem os seus preferidos, não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Mas dá para perceber quem tá mais dedicado, ou quem vai desenvolver melhor, ou quem tá afim mesmo, né? Tem vontade de fazer, né? Eu falo, né, que ter residente bom é fácil demais, né, gente? Mas nem todo mundo chega, né, com uma formação incrível, com aquela disciplina de estudo, com aquela soft skills maravilhosa. Então, o desafio é você transformar. O desafio é você criar a possibilidade para que aquela pessoa consiga melhorar naquilo que ela ainda não está, né, no nível que você acha que ela tem que estar dentro daquela especialidade. E esse é o grande desafio, né? Então, a gente forma residentes todo ano, e todo ano eu olho para trás e falo, poxa, tá vendo? O que a gente vai fazer para o ano que vem para a gente não ter esse déficit ali, sabe? Porque é isso, você nunca chega, né? A gente tem que sempre melhorar. Comunicação e pesquisa talvez sejam, hoje em dia, eu acho que as áreas que a gente mais tem que crescer dentro da residência da medicina intensiva, especificamente. Porque é isso, a gente não tem ainda estruturado um treinamento, por exemplo, apesar da gente ter aulas, a gente observar, a gente corrigir, a gente dar oportunidades. E a pesquisa também, eu trago aqui, né, com meus super-heróis da pesquisa, mas eu ainda tenho que estruturar isso de uma maneira que seja mais regular, porque é isso, né? Na verdade, todo ano o pessoal tem que estar exposto da mesma maneira, né? E é lógico que personalizando, né? Eu tenho uma residente que já está despontando na pesquisa. Eu tenho um outro que, soft skills, ele já nasceu provavelmente com aquela soft skills. Mas como é que eu faço todos eles terem a mesma oportunidade dentro de todas essas caixinhas? Esse que é o grande lance, né? É muito desafio mesmo. Com certeza. Vamos de bate-pronto? Vamos. Tem algumas perguntinhas. A ideia é conhecer um pouquinho mais da Lê e tentar responder de maneira curta, o que vier na cabeça, tá? Não é nada demais também. Pode começar, Fran. Pode falar? Um livro que marcou a sua vida? Ruído. Li recentemente. Ruído. E se você não fosse médica, o que você seria? Todos os meus testes vocacionais davam para direito. Direito? Uau! Todos os meus Bem testes diferente, vocacionais. Que eu fazia, né, porque o colégio fornecia, na verdade, né? E nunca deu medicina em nada. Assim, eu fiz 3 anos seguidos e sempre deu direito. Fica um bom exemplo, nem sempre a gente precisa seguir, dá para seguir um pouco Os o coração testes também. vocacionais. E como você imagina a UTI daqui a 10 anos? Menor, porque Interessante. Mais intimista, mais personalizada, é isso não? também é menor porque eu acho ainda que a gente, por exemplo, pacientes em cuidado paliativo, né? Esses pacientes talvez não tenham que estar no CTI. Esses pacientes talvez tenham que estar num quarto ou numa semi-intensiva com um cuidado diferenciado de enfermagem, de fisioterapia. Porque o médico ali também é importante, mas a equipe multidisciplinar é muito mais. Então, eu ainda acho que alguns pacientes não tinham que estar mais no CTI, sabe? Então, nesse sentido, eu acho Cuidados que paliativos é uma área que vem crescendo, né? muito. Na verdade, se fala muito na oncologia, né? Porque todo mundo entende que alguns tipos de neoplasia, quando não são curáveis, né? O médico, quando ele não pode curar, ele tem que Aí ele direciona... eliminar a dor, né? E fornecer o bem-estar, juramento de Hipócrates, né? Sim. Mas a gente sabe hoje em dia que você tem as doenças neoplásicas, mas você tem insuficiência cardíaca terminal, você tem o cara que tem uma doença pulmonar grave terminal, você tem as outras doenças que não tem nada a ver com câncer, não tem nada a ver com doença oncológica, mas que também chegam num ponto em que o importante é você fornecer qualidade de vida e não ficar fazendo 1 bilhão de intervenções, né? A intervenção é uma ponte para você chegar do outro lado, né? Mas se você não vai chegar do outro lado, o que adianta você fazer a intervenção? O importante é aquela pessoa viver da melhor maneira, com que, tempo né, que dignidade, tem, né? exatamente.
Eu tinha uma noção leiga falando de paliativos que eu achava que era só no finzinho de vida mesmo, assim, né? Depois que eu fui descobrir que tem um prazo longo, a pessoa às vezes trata ali, faz exames, para ela ter uma condição de vida, às vezes pode levar anos, né? Nesse sentido, embora ela esteja em tratamento paliativo. Né? Eu não sou especialista nisso, mas você falou uma coisa, é isso, o cuidado de fim de vida é para a pessoa que está no fim da vida. Né? Mas o cuidado paliativo, ele vem muito antes. Ele vem, olha, isso eu não posso reverter, mas o que eu posso fazer para a vida daquele paciente melhorar? Então, você pode ter, por exemplo, um doente que tem uma doença pulmonar grave, que não vai mais melhorar, mas você vai dar medicações para que ele respire melhor. E ele vai viver mais 3 anos, entendeu? E com uma qualidade qualidade melhor, de né? vida melhor. Então, E dá para dizer... Qual foi a maior lição que você aprendeu com o erro? A gente sempre pega essa daí, sempre pega na saia essa é difícil, justa. Assim. Essa é difícil. eu acho que é relacionado à comunicação. Porque eu acho que nisso eu posso falar que eu ainda estou muito aquém, mas eu melhorei muito. Assim, eu não me comunicava tão bem. Eu era uma pessoa assim, muito direta, sabe? Talvez até muito técnica. E você, de vez em quando, o que você fala não é o que a pessoa está escutando, né? Então, você tentar falar menos e escutar mais muda muito a sua fala quando ela tem que acontecer. Então, eu acho que os meus maiores erros foram relacionados à inabilidade de comunicação. E aí você vem aprendendo constantemente. Você vai me dizer depois do podcast. Maravilhosa. Essa é minha sina, sabe, Ale? Porque eu termino o podcast, assim que eu saio aqui pela porta, eu já penso, eu devia ter perguntado aquilo. Aquele comentáriozinho eu deixei passar, sabe? Então, eu também. Ou quando alguém fala alguma coisa e eu quero retrucar, falar, por que eu não pensei nisso antes, né? Ô, Ale, e você consegue dar pra gente uma frase que você repete sempre? Algo assim que venha sempre à sua cabeça e você... Putz, aí talvez meus residentes saibam isso mais do que eu. Agora... A gente vai deixar como desafio. Quem sabe os residentes Exato. Comentem, eles no podcast. Qual a frase que a Ale repete sempre? Então fica a dica para os residentes, passa para eles, tá, Ale? Gente, comenta embaixo qual que é a frase que a Ale comenta. Eu vou voltar lá no comentário e vou falar, eles falaram que é isso, tá? A frase mais votada vai ganhar um prêmio. Exato. E teve algum acontecimento marcante na sua carreira nesses 20 anos, é isso, Ale? Vamos lá. Eu acabei de ir na minha festa de 25 anos de formada, então 25 anos. Eu formei em 2000. Sou da turma. Mas a gente já concordou juntos aqui mais cedo que todos nós somos jovens. Muito jovens. Né? Jovens então tá não, muito né? jovens. Eu tô bem tranquila com isso, tá, Hermes? Você pode concordar ou não, mas eu sou bem o jovem. É dele, né? Exato. Tá aí uma frase, aliás, como é que é? Me exclua fora dessa, me exclua fora dessa. Eu acho que a pandemia. Acho que a pandemia, ela junta tudo, né? Ela junta a sua família, o core, né? Meu marido, minha filha, eu ainda não tinha o Otto. Talvez os 2 acontecimentos mais importantes, assim, tirando os de felicidade, né? Que nasceu dos meus filhos e eu ter conhecido o meu marido. Mas, em termos de profissão, foi eu ter internado com Guillain-Barré e a pandemia. Acho que, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. E a gente estava falando de comunicação, né? Relação médico-paciente. Você tem essa lembrança, assim, do primeiro paciente que você perdeu e teve que comunicar à família? Não tenho. Não tem. Não tenho. Já estava na batida. Eu lembro. Ou isso. Mas eu tenho pós-traumático, amnésia pós-traumática. Eu tenho a lembrança. Eu era ainda estagiária, eu estava nesse estágio do Miguel Couto, inclusive. Eu tenho a lembrança do primeiro paciente que eu sabia que não queria ser traqueostomizado, que não queria dialisar e que mesmo assim foi feito tudo porque não tinha um representante legal. Então, isso nem existia, né? Essa coisa de cuidado paliativo. Assim, na minha cabeça, pode até ser, estou falando uma besteira, talvez até já existisse, né? No sentido da matéria, né? Do conhecimento. Mas eu lembro, aquilo me impressionou muito, assim, como você está deitado frágil num hospital, sem poder de opinião, muda o fim da sua vida, né? Não muda a sua vida, né? Muda o fim da sua vida, né? Então, isso eu lembro muito. Você não pode fazer nada. Eu lembro muito disso, assim.
E aí eu lembro, assim, nossa, como é importante, né? Assim, você falar sobre como você quer viver, como você quer morrer, como as pessoas têm que saber, como o hospital dá voz para o paciente, dá voz, né, para a família. Essa autonomia dele, né? De decidir como ele vai ser tratado também, né? Porque eu fico imaginando que, mesmo no CTI, é isso, né? Mostrar as possibilidades e dar ferramentas para que ele possa decidir o que ele realmente quer, né? A gente falou também na Covid de acolhimento, de trabalho em equipe. Eu casei durante a pandemia. Usei de desculpa, falei que eu não podia voltar para casa por causa da minha avó e casei. E eu tô trabalhando em equipe agora com a minha Ainda esposa. economizou na festa, porque eu não podia fazer, isso. né? Então, a pandemia teve isso de benefício. Malandrinho, Dentre né? vários malefícios. Né? Olhei para ela e falei, se não for assim, talvez eu não case, né? Ela não vai querer. Funcionou bem. Então, teve boas coisas. Olha, a sua história é melhor, porque eu conheço gente que se separou na pandemia e teve que continuar morando junto. Você imagina isso? Eu acho visão do inferno, né, gente? É isso, Ale. Eu queria agradecer por ter aceitado o nosso prazer convite. foi meu. Muito por trazer obrigada. um assunto de CTI de maneira tão clara, leve, né? Acho que foi muito esclarecedor, né? Foi. Se tem alguém querendo fazer terapia intensiva, medicina, com certeza essa trajetória vai inspirar essa pessoa. Vai ajudar Muito obrigado. bastante. Ai, Muito obrigada. Obrigada a vocês. O seu primeiro podcast foi ótimo. Obrigada. Isso, coloquem lá parabéns, Flávia Alvim. Bem, tá? Você arrasou. É isso aí. Maravilhosa, apresentadora perfeita. É isso, Não, pessoal. mentira, nossa Muito estrela. obrigado também pela audiência de todo mundo. A gente termina aqui mais um episódio e até a próxima.